Olá, bom dia. Novos ministros tomam posse hoje numa reforma ministerial feita em meio à repercussão da Operação Scala, que prendeu amigos do presidente Michel Temer. 14 trocas serão feitas até o fim da semana, quando termina o prazo para a saída de ministros que vão se candidatar. O governo admite que precisa de aliados por perto e reforçou o cuidado na escolha dos novos nomes. E você vai ver também flagrantes da imprudência que aumenta a insegurança nas estradas. Nesse feriadão, motoristas passaram dos 200 por hora, onde o limite de velocidade era de 110. O roubo de carros bateu recorde ano passado no Rio e começou 2018 com um aumento. Reduzir esse tipo de crime é uma das metas da intervenção na área de segurança. Com a cobrança pela bagagem despachada nos aviões, aumenta a fiscalização das malas de mão. Para fugir das taxas, passageiros tentam embarcar com todo tipo de objeto proibido na cabine. A China anuncia retaliação aos Estados Unidos e passa a cobrar uma nova taxa de importação para mais de 100 produtos americanos. As imagens da florada das cerejeiras que encantam os japoneses e os turistas nesta época do ano. São esses os nossos destaques. Hoje é segunda-feira, dia 2 de abril. Bom Dia Brasil está começando agora. Boa Páscoa para você. Nessa segunda-feira a gente abre o Bom Dia com informações do movimento nas estradas. É muita gente voltando do feriadão de Páscoa, né, Ana? É isso, estamos aqui já com os nossos repórteres apostos no Rio de Janeiro, São Paulo, capital e no interior. Vamos começar com o Felipe Guedes no nosso Globocop de São Paulo, está supervisionando ali a chegada à cidade. Felipe, bom dia, o que você nos conta com a situação nesse momento? Ana Paula, bom dia para todo mundo. Olha, 1.800.000 carros deixaram a capital nesse feriadão e agora essa turma tem que voltar, né? Só que muita gente já deve ter voltado ontem à noite, porque hoje, de uma maneira geral, o movimento nas rodovias que chegam aqui à capital está bem tranquilo, esse movimento, com exceção de duas delas. Essa que a gente está mostrando para vocês, rodovia dos Bandeirantes, liga a capital ao interior do estado. A gente vê aí uma longa fila, o pessoal não anda e para, congestionamento bem grande para chegar à capital hoje de manhã. É claro que normalmente segunda-feira isso já acontece em todos os dias úteis, mas agora o movimento é um pouco maior por causa do pessoal que viajou no feriadão e está voltando para casa agora. Na Castelo Branco a situação é bem parecida com essa, muita lentidão. Agora o pessoal que foi para o litoral já deve ter voltado para casa, porque as rodovias que vão para a praia já estão tranquilas. Ana Paula. Ok, obrigada, viu, Felipe? Vamos agora para o nosso Globocop do Rio de Janeiro. Olha aí como é que está o trânsito na ponte Rio-Niterói. O Genilson Araújo é quem está a bordo e tem as informações, né, Genilson? Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Não está nada fácil a volta do feriadão para quem foi, principalmente para a região dos lagos. Olha só a ponte como é que tá. Você tem imagens aí da ponte Rio-Niterói, essa pista mais movimentada, essa pista aí à direita do vídeo, é a pista em direção ao Rio de Janeiro. O tempo de travessia, que normalmente é de 13 minutos aqui na ponte, hoje não está por menos de 20 minutos. Pessoal encontrando sérias dificuldades. Até o final da noite, a expectativa de tráfego aqui é de 156 mil veículos, incluindo o movimento de ontem à tarde, ontem à noite. Há um congestionamento de aproximadamente uns 18 quilômetros na Niterói-Manilha, já no trecho da região metropolitana do Rio. Tem muita gente retornando e a paciência é uma virtude nesse momento, porque a situação realmente não é das melhores. Teve gente, Ana Paula, que aproveitou até o último minuto do feriado santo. É, agora essa volta desse trânsito aí tá puxado, hein, Genilson? Tá difícil também, olha, no sistema Anhanguera Bandeirantes, em São Paulo. Olha o trânsito, como é que tá intenso na chegada à capital. A Monielle Nogueira é quem acompanha. Bom dia, Monielle. Olá, Ana, Chico, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Bom Dia Brasil. Olha, o que nós conseguimos perceber aqui no centro de monitoramento do sistema Anhanguera Bandeirantes é que realmente o tráfego está intenso. Nós separamos duas das 113 câmeras que eles têm aqui. Esta aqui, rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 13, chegada à capital, 5 quilômetros de lentidão. Esta outra câmera aqui, sistema Anhanguera, quilômetro 13, também chegada à capital, 3 quilômetros de lentidão. Passaram aqui pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, neste feriadão, 676 mil veículos. O número está um pouquinho abaixo do esperado, dos 700 mil, mas o número de acidentes aumentou 50%. Foram 88 acidentes, 56 vítimas e, graças a Deus, nenhuma morte. Ana, Chico. Ainda bem, né, Monielle? Olha, a Polícia Rodoviária Federal flagrou muita imprudência nas estradas no fim de semana prolongado. Motoristas dirigindo embriagados, fazendo ultrapassagens perigosas e principalmente gente pisando forte no acelerador, muito mais do que deve. Olha só os flagrantes da reportagem de Giovana Dourado.
Mais uma vez, o feriado foi marcado por imprudência. De 7.000 ocorrências registradas no estado, mais da metade foi por excesso de velocidade. A estrada virou pista de corrida na BR-153 em Goiás. Carros passaram dos 200 km por hora, onde a velocidade máxima permitida era de 110. A polícia também flagrou apressadinhos no Tocantins. Onde a pista é simples, teve gente abusando das ultrapassagens indevidas. No Rio Grande do Sul, um helicóptero foi usado para flagrar essas infrações. A polícia gaúcha acredita que uma ultrapassagem proibida tenha sido a causa da batida de frente entre um carro e uma carreta na BR-392 em Santa Maria. O motorista do carro morreu. A Semana Santa é considerada pela Polícia Rodoviária Federal como o segundo feriado mais perigoso do ano. Fica atrás apenas do Carnaval. Em Rio Verde, interior de Goiás, um motorista que transportava uma carga de soja foi flagrado bêbado. Tomou o quê? Pinga, cerveja? Não, pinguinha com limão. Pinguinha com limão? Que tanto? Quantas pingas? 2 doses. 2 doses de pinga? O senhor tá carregando quantas toneladas? Imagina um perigo, um veículo desse, pesado. Entendeu? O senhor tá embriagado. Na BR-158, a polícia autuou outro motorista por embriaguez. No carro, os policiais encontraram mais de 15 garrafas de cerveja. Todas essas infrações são gravíssimas. Os motoristas podem perder o direito de dirigir por 1 ano. A multa por excesso de velocidade chega a R$ 880. Por uma ultrapassagem proibida é de R$ 1.500. E por dirigir depois de beber, R$ 3.000. Este motorista foi flagrado na BR-060. Colocou em risco a vida de outras 5 pessoas que estavam no carro. 2 eram crianças sem cadeirinha. O senhor está embriagado, sem condição de transitar, tá? Eu tomei, mas logo mais cedo. Não, mais cedo tomei. Muito irresponsável, né? Olha, a gente vai voltar agora a mostrar imagens do Globocop no Rio de Janeiro, mas não é sobre trânsito, não. O Globocop flagrou, agora de manhã, homens armados no conjunto de favelas da Maré, na zona norte da cidade. Olha aí as imagens. Você vê aí esse homem, olha, com uma pistola na mão, perto de um ponto de venda de drogas. Olha aí um destaque para você ver bem essa imagem. Aí um outro homem também carregava um fuzil, olha. Aí a gente destacou também para você essa imagem, isso tudo agora de manhã, à luz do dia, enquanto você vê ali no entorno, olha, moradores, estudantes circulando normalmente pelas ruas da comunidade. Isso dá a sensação de insegurança para quem mora no Rio de Janeiro, né? Como é que impunemente essas pessoas andam armadas para todo lado e ameaçam outras pessoas. E mais um policial militar morreu agora de manhã no Rio. Trata-se do subtenente Marcílio de Melo Ferreira. O subtenente Marcílio estava abastecendo um carro num posto de gasolina no bairro do Campinho, que fica na zona oeste do Rio, quando foi assassinado por criminosos. A polícia ainda está apurando os detalhes desse crime. Marcílio Ferreira chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Ele é o 31º policial morto no estado só este ano. 31 policiais mortos no estado do Rio esse ano. E tem mais notícias sobre violência no Rio, viu? Depois de bater o recorde de roubos de carros no ano passado, o estado do Rio de Janeiro continua enfrentando o aumento desse crime agora, no começo de 2018. A intervenção federal na segurança declarou guerra contra as quadrilhas e promete novas ações este mês. É tudo muito rápido. Se olhar para o lado, vai perder os flagrantes de roubos de carro no Rio. Este, por exemplo, foi em Bangu, zona oeste da cidade. Os bandidos no carro branco fecham o carro vermelho. Em quase 40 segundos, o roubo está consumado. Este aí, no bairro vizinho de Realengo, durou ainda menos. 30 segundos entre os ladrões saltarem do carro, retirarem o motorista e o carona e fugirem no carro branco. No ano passado, cenas como estas se repetiram mais de 54 mil vezes no estado do Rio. Em alguns casos, os roubos terminam com os ocupantes dos carros feridos. Michele estava grávida e foi baleada na cabeça. Ela e o bebê conseguiram se recuperar. Mas para a família de Cláudio Henrique Costa Pinto, o fim foi trágico. Retirado do carro pelos bandidos, ele foi morto a tiros, na frente do filho, de 5 anos.
Os 4.530 roubos de carros por mês no ano passado quebraram o recorde na série histórica do Instituto de Segurança Pública, iniciada em 2003. O Rio só ficou atrás de São Paulo, mas muito à frente do Rio Grande do Sul e do Paraná. Na semana passada, moradores de 2 bairros de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, fecharam as pistas da BR-101, em protesto contra a onda de assaltos e roubos de carros no município. Só em janeiro, aqui em São Gonçalo, 603 carros foram roubados. Isso dá mais ou menos, em média, 20 carros por dia. E se você ficou impressionado com a estatística, saiba que esse nem é o lugar onde mais se roubam carros no estado. O recorde no início do ano foi batido nesta região da zona norte do Rio, nos bairros de Irajá, Anchieta, Acari, Costa Barros e Pavuna. Foram roubados 611 carros. Reduzir os roubos de carros e de cargas é a primeira meta concreta anunciada pelo Gabinete de Intervenção Federal no combate à criminalidade. O secretário de Segurança, Richard Nunes, falou sobre as ações integradas em entrevista no Estúdio I, da Globo News. Nós vamos atuar de maneira impactante já no mês de abril. A nossa meta inicial, isso eu posso dizer aqui, é já nessa primeira operação reduzir em 20% a incidência desse tipo de roubo. O impacto precisa mesmo ser marcante, porque 2018 já começou com um aumento no roubo de carros. Apesar da presença ostensiva da Força Nacional de Segurança e de operações com as Forças Armadas, que já vinham atuando antes da intervenção federal, o número de ocorrências cresceu 25% só em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. E termina no próximo fim de semana, nessa sexta-feira, o prazo para ministros que disputam as eleições deixarem seus cargos no governo. Parece que são 14 ministérios, troca-troca na reta final, e a reforma ministerial acontece aí em meio a desdobramentos da Operação Scala, essa operação que prendeu amigos do presidente Temer. Então o foco é político nessa troca de ministros, né? Juliana Morrone, em Brasília, bom dia. Chico, a Operação Scala ainda rende conversas aqui na Esplanada dos Ministérios, é um assunto que está rendendo. Bom dia a você, bom dia, Ana. Na Esplanada dos Ministérios, exatamente onde hoje tomam posse Gilberto Ock no Ministério da Saúde, no lugar de Ricardo Barros, ambos do Progressistas. Walter Casimiro Silveira assume o Ministério dos Transportes em substituição a Maurício Quintela, do PR. Teve movimento na casa do presidente Temer ontem e teve anúncio também. Depois de se reunir com ministros e o presidente do MDB, Romero Jucá, foi confirmada mais uma mudança. Diogo Oliveira sai do Ministério do Planejamento e assume a presidência do BNDES. No lugar dele, assume o secretário executivo Esteves Colnago. No total, serão 14 trocas. Até sexta-feira, quem será candidato nessa eleição tem que deixar o cargo. É o que manda a lei. E o governo admite que, num momento como esse, tem que ter aliados por perto e satisfeitos. Por isso, o cuidado na escolha aumentou. O ministro, ele tem que ter um trânsito político. Não há como nós entendermos que a função de ministro possa ser exercida de forma completamente apartada em relação à política. Os ministros têm minimizado a possibilidade de uma nova denúncia contra o presidente Temer chegar à Câmara. Mas aliados já se preparam para isso. E apesar do clima, ontem foi dia de certo alívio. O clima estava bem distensionado em relação à quinta-feira, é óbvio, né? Quinta-feira era um clima de indignação. Os amigos do presidente Michel Temer foram soltos. O ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, que também foi diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, saiu comemorando a soltura. O ex-assessor do presidente, José Yunes, saiu da polícia sorrindo e entrou rápido no carro. No meio da confusão, o coronel da PM João Batista Lima Filho deixou o prédio sem ser notado. Outros 7 investigados também passaram o domingo em casa. Milton Ortolã, auxiliar do ex-ministro Wagner Rossi, Antônio Celso Greco, dono da empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, Carlos Alberto Costa Filho e o pai dele, Carlos Alberto Costa, que é sócio fundador da Argeplan, uma empresa que também tem como sócio o Coronel Lima. E os engenheiros Eduardo Luiz de Brito Neves e Maria Heloísa Adenson Brito Neves.
Os engenheiros foram presos porque os investigadores queriam esclarecer a relação deles com a Argeplan. A única presa no Rio de Janeiro, Celina Torrealba, uma das sócias do Grupo Libra, também teve a prisão temporária suspensa. Ontem, como mostrou o blog da jornalista Andréa Sadi no G1, o ministro Luiz Roberto Barroso deu um despacho complementando a decisão dele de sábado. O ministro Barroso afirma: em manifestação datada de 23 de março, a Procuradora-Geral da República requereu a prisão temporária das pessoas identificadas na minha decisão de 27 de março. Em 31 de março, após a realização das diligências de busca e apreensão, bem como da tomada de depoimento dos investigados que foram presos cautelarmente, Sua Excelência requereu a revogação de todos os mandados de prisão, o que incluiu os referentes aos 3 investigados que não foram ouvidos por se encontrarem no exterior. Tal como deferir ao pedido de prisão, a pedido da senhora Procuradora-Geral, acolhi igualmente sua manifestação para revogação das prisões. Fica, contudo, explicitado que os 3 investigados que se encontram no exterior deverão se apresentar à Polícia Federal no momento do desembarque e serem levados prontamente para prestação de depoimentos à Autoridade Policial Federal e aos representantes do Ministério Público Federal. No despacho, o ministro Barroso também afirma: após tais depoimentos, tal como feito em relação a todos os demais investigados, ouvirei a Procuradoria-Geral da República sobre a necessidade ou não de decretação de prisão temporária e decidirei a questão. Os 3 investigados citados no despacho do ministro Barroso são acionistas do Grupo Libra: Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso e Gonçalo Borges Torrealba. O Grupo Libra é alvo da Operação Scala. Os investigadores tentam desvendar um suposto esquema de pagamento de propina por empresas do setor de portos em troca de favorecimentos nos contratos. A defesa de José Yunes afirmou que ele tem 50 anos de advocacia e reputação ilibada e que jamais foi intermediário de quem quer que seja. A Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que nunca pagou propina a nenhum agente público e nunca autorizou que alguém o fizesse em seu nome. Segundo a empresa, o decreto não beneficiou nenhuma empresa do grupo. As defesas de Milton Hortolã, de Eduardo Luiz de Brito Neves, de Maria Heloísa Brito Neves, de João Batista Lima Filho, de Carlos Alberto Costa e de Carlos Alberto Filho, negaram qualquer envolvimento com as supostas irregularidades investigadas. O Grupo Libra é um dos alvos da Operação Scala. Os investigadores tentam desvendar o suposto pagamento de propina em troca de favorecimentos nos contratos. A empresa tem sede no Rio de Janeiro e atua nos setores de infraestrutura e comércio exterior. No início do ano, o Grupo Libra apresentou um novo plano de investimentos e pediu ao governo federal a prorrogação do contrato no Porto de Santos até 2065. Em troca, prometeu investimentos bilionários. O terminal de contêineres em Santos é um dos principais ativos portuários do grupo, que também atua no Porto do Rio. Além de armazenar, transportar e distribuir cargas, a empresa tem negócios imobiliários, produz azeites e já operou um aeroporto em Cabo Frio, no litoral do estado do Rio. Como o Jornal Nacional mostrou no sábado, em 2013, uma medida provisória foi votada e teve um artigo modificado, o que proibia empresas devedoras de tarifas portuárias de celebrar ou prorrogar contratos de concessão. O novo texto passou a condicionar essa proibição a uma decisão final e permitiu que as empresas com dívidas prorrogassem os contratos a partir de uma arbitragem dos débitos, ou seja, uma negociação fora da justiça. O Ministério dos Transportes confirmou para a TV Globo que só o Grupo Libra utilizou a arbitragem e afirmou que o valor que a Libra deve à Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, e que quer rediscutir, supera os 2 bilhões de reais. A mudança no texto foi feita pelo então deputado Eduardo Cunha, do MDB. A MP virou lei ainda em 2013.
Mas as regras para que a empresa e o governo tentassem um acordo só saíram em junho de 2015. Menos de 3 meses depois, o Grupo Libra renovou o contrato até 2035. Ontem, o Grupo Libra divulgou uma nota em que declara que arrendou em 1997 o Terminal 35 em Santos e recebeu a área com vários problemas. A nota diz ainda que as diferenças entre as estruturas oferecidas no edital e as que de fato foram entregues levaram a Libra a discutir na Justiça a execução do contrato ou a revisão dos valores do arrendamento. Segundo a nota, a Justiça, por meio da arbitragem em curso, definirá até setembro de 2019 se a Libra é devedora ou credora da Codesp e da União. O Grupo Libra também afirma que jamais esteve inadimplente e que durante todo o período do contrato pagou os valores incontroversos do arrendamento do Terminal 35 em juízo, mensalmente e de forma regular, sempre cumprindo as decisões judiciais. A nota prossegue afirmando que desde a renovação da concessão em setembro de 2015, a Libra paga regular e integralmente todos os valores de arrendamento. Ainda de acordo com a nota, o grupo jamais atuou ilegalmente para a mudança da legislação com vista a seu benefício exclusivo. Ana Paula e Chico. Ok, Juliana. Em meio a tudo isso, a reforma ministerial está sendo calibrada para manter o equilíbrio de forças no Congresso. Vamos falar sobre isso com o Alexandre Garcia, porque o apoio dos parlamentares em meio a essa nova operação da Polícia Federal é estratégico para o governo, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia, sem dúvida, estratégico para o governo. Agora, vejam vocês, houve um tempo aqui em Brasília em que a gente sabia de memória o ministério todo, né? Havia pessoas conhecidas, figuras ilustres, que o presidente escolhia para valorizar a pasta e administrar o ministério de modo a produzir resultados. Hoje, o número de ministros dobrou e o peso dos nomes encolheu, né? Um jornalista que cobre governo não consegue memorizar o ministério. Agora imagine o povo em geral, né? Assim, essa troca praticamente metade do ministério, por causa do prazo de desincompatibilização, talvez, né, à exceção do ministro da Fazenda, talvez nem seja registrada pela população em época de finais dos campeonatos estaduais, né? A população pode não conhecer, mas o presidente que nomeia os ministros deve saber exatamente a relação entre cada ministro de cada partido e o apoio que isso significa na Câmara e no Senado, principalmente quando emerge mais um caso como esse da Operação Scala. Por certo, o presidente já se previne na comissão e em plenário em relação à possibilidade de mais uma denúncia. Presidentes que não cuidaram disso, Fernando Collor, Dilma Rousseff, pagaram com mandato por essa fragilidade no Congresso. E o Brasil, assim, fica com um sistema híbrido presidencial com estrutura parlamentar. Além disso, há quase 6 meses da eleição, pesa sobre muitos candidatos O Passado Me Condena, né? Que foi título de filme. Aí a gente deseja que a campanha eleitoral não interrompa esse trabalho de investigadores, de promotores, de juízes, que pode nos aproximar do ideal de um regime em que as leis sejam mais fortes que os governantes. Ana e Chico? A gente não fique sujeito a chuvas e trovoadas, né? O tempo está fechado aí, né, Alexandre? A chuva é verdade. Aí. Tá aí, dá para ver aí atrás, né? Estou vendo aí. Chovendo bastante na esplanada dos ministérios. Mas isso é boa notícia. Obrigado, Alexandre. Vamos falar de tempo pelo Brasil afora. Vamos falar com a Isabela Camargo, a previsão para essa segunda-feira. Viu uma aí Brasília com chuva, Isabela? E quais são os destaques outros de hoje, hein? Bom dia para você. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos, uma ótima semana. A chuva em Brasília pode rolar aí durante o dia, o tempo está bem instável em todo o centro-oeste. E nós temos 2 destaques: chuva volumosa para o norte do Nordeste e também para todo o estado de São Paulo. A gente está com condições para um dia chuvoso e com poucas aberturas de sol. Vou te mostrar aqui pelas imagens de satélite como as áreas de instabilidade estão super organizadas. Então aqui, começando pela faixa norte do Nordeste, a
Aí elas fazem a curva aqui na região norte, descem pelo centro-oeste e aí chegam aqui entre o sul e o sudeste. Tem uma frente fria no litoral paulista canalizando tudo, veja só. E aí, então, nesta área verde escuro aqui, pegando boa parte de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro e o sul de Goiás, pode chover a qualquer hora. Então, se ainda não está chovendo na sua cidade, aqui na capital paulista, por exemplo, a gente ainda não tem chuva neste momento na maior parte da cidade, mas pode chover a qualquer momento. Mesma condição aqui para o norte do Ceará, Piauí, Maranhão, norte de Tocantins, Pará e também parte do Amapá. Aqui já é outro sistema, diferente da frente fria. É uma zona de convergência intertropical que está atuando forte agora. Está atuando no outono como não atuou no verão. Na área que está verde, clara, a gente vai ter mais aberturas de sol, mas aí com também chance de pancadas de chuva. Eu estou falando aqui do centro-leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todo o centro-oeste, toda a região norte e avançamos aqui pelo nordeste, pegando até a faixa leste da Bahia. Tempo firme hoje no oeste de Santa Catarina. Boa notícia então para o pessoal de Chapecó, que tem chovido muito por lá. Centro-leste do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, centro-norte de Minas, parte da Bahia e sul do Piauí hoje com tempo firme. As temperaturas ficam assim. Nós temos 32 graus para Palmas, Manaus, 30 em Cuiabá, 29 em Belo Horizonte, 27 em São Paulo, olha, 26 graus para todas as capitais da região sul e no Rio de Janeiro, Chico e Ana, 34 graus, ou seja, o mesmo calor de ontem e com chance de chuva a partir da tarde. Mas já queria te perguntar de amanhã, Isabela, porque tem alerta de temporais aqui para o Sudeste. Tem sim, Ana, especialmente em São Paulo e também no Rio de Janeiro. É chuva volumosa, com risco de alagamentos e deslizamentos, por conta aí do reforço dessa frente fria. Então a gente vê pelos tons de azul, né? Onde mais vai chover, então destaco também aí parte do estado de Minas. E aí, para encerrar, quero te dizer que março, né, terminou com chuva abaixo da média em muitas cidades e abril promete, então, chuva levemente acima da média em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, parte do Amazonas e de Roraima. Nas áreas aqui, né, laranjadas, nós teremos pouca chuva. E aí é uma notícia que não agrada muita gente, Chico e Ana, porque é o período chuvoso no Nordeste. E no próximo mês deve chover menos do normal. É, e faz falta, né? Obrigada, Isabela. Até mais. Até amanhã. A estação espacial chinesa, que estava fora de controle e se aproximando da Terra, enfim, caiu. Nosso correspondente na Ásia, o Márcio Gomes, tem as informações. Oi, Márcio, a estação espacial entrou na atmosfera no fim da noite. Estava todo mundo preocupado olhando para o alto, né, Ana Paula? Mas a maior parte se desintegrou quando chegou à Terra. Ana, Chico, bom dia a todos aí vocês. A agência de notícias da China anunciou que o que sobrou da estação Tiangong-1 caiu no sul do Oceano Pacífico. Essa estação foi lançada em 2011 como parte de um mega plano espacial chinês, mas parou de funcionar e perdeu contato com a Terra no ano retrasado. A Tiangong-1 tinha 10 metros de comprimento e não era tripulada. O governo da China deu uma resposta aos Estados Unidos, que no mês passado resolveram sobretaxar as importações de aço e alumínio. O Ministério das Finanças da China anunciou novas tarifas de 15% a 25% sobre 128 produtos americanos. As medidas afetam produtos como frutas e carne de porco, que começaram a valer hoje. A decisão aumenta ainda mais o medo de uma guerra comercial entre os gigantes econômicos. O presidente Donald Trump disse que planeja impor ainda outras tarifas sobre uma série de produtos chineses, porque há um déficit comercial entre os dois países. Na Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un foi a um show no fim de semana, mas não era qualquer show. O ditador, a mulher e a irmã dele viram uma apresentação com 11 artistas e grupos sul-coreanos em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Foi a primeira vez em mais de uma década que uma delegação de artistas da Coreia do Sul visitou o outro lado. Kim Jong-un disse que eventos culturais entre as duas Coreias devem acontecer com mais frequência. No dia 27 de abril, ele vai se reunir pessoalmente com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. No fim de maio, deve haver um encontro histórico entre Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump. Depois eu volto com outras notícias aqui deste lado do mundo. Chico e Ana Paula.
Ok, muito obrigado, Márcio. Pode ser usada para uma pessoa comum. Ela, na verdade, dá choque nas pessoas. O que acontece? Desde que as empresas aéreas passaram a cobrar para despachar malas, muitos passageiros têm evitado esse gasto e tentam se virar só com a bagagem de mão. Mas para fazer isso, não é o bastante só diminuir o tamanho e o peso da mala. É que alguns objetos não podem ser transportados como bagagem de mão. E para os passageiros, isso causa uma confusão. Eu ainda não sei direito o que pode e o que não pode. É meio confuso? É muito confuso. Muito. Mas eu ainda não tive nada barrado. Que bom, né? Ainda bem. Já a Vilma teve que deixar o objeto para trás no raio-x. Uma lixa de unha de metal. Não podia levar? Não podia, eu tive que deixar. O supervisor do aeroporto explica que são proibidos na bagagem de mão todos os objetos que podem causar alguma lesão às pessoas. Cortante, uma lâmina. Perfuro cortante é que tem uma ponta e uma lâmina que pode causar um corte. Contundente, um porrete, por exemplo, um taco de beisebol. Objetos com lâminas menores que 6 centímetros são permitidos, como cortadores de unha, tesouras bem pequenas ou barbeadores. O volume máximo dos frascos com cremes e líquidos, como desodorantes e perfumes, também causa dúvida. A nacional agora, você sabe? Não sei. Até 300 ml. Ah, tá. Surpresa pra você? Surpresa. Bom ficar ligado, né? Bom ligado. A soma desses itens não pode passar de 1,2 litros. A exceção são as bebidas alcoólicas. É possível levar até 5 litros em garrafas de no máximo 1 litro cada e com lacre de fábrica. Eu sei que tem afetado bastante gente. Está sendo um pouquinho complicado. Às vezes você chega com uma mala pequena como essa e não consegue colocar no avião. Sim, é muita regra. E é bom prestar atenção porque quem tem um objeto retido no embarque só tem 2 opções. Pagar na hora e despachar, o que não é barato, ou desistir do objeto, que vai encher a tal caixinha. Você não passa aperto com isso, não? Não, nunca, jamais. Sempre se previne? Sempre. Tá aí, ó, e todos os objetos retidos dos passageiros vão para um depósito no aeroporto. Um incêndio atingiu essa madrugada uma fábrica têxtil no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Vamos para lá ao vivo com a repórter Mariana Aldano, atualizando para a gente. Bom dia, Mariana. Rodrigo, bom dia a todos. Incêndio controlado, não tem mais fogo. As viaturas do Bombeiros acabaram de deixar aqui o local. A polícia ainda está aqui para cuidar dessa parte da perícia, da investigação, mas foram pelo menos 2 horas de muito trabalho. As primeiras viaturas chegaram por volta de 5 horas da manhã. Essa é uma fábrica têxtil que produz fios e tecidos e só a parte da frente foi atingida. A parte de cima e a parte dos fundos não sofreu danos. A gente conversou com o dono da empresa e ele disse que há indícios de que cabos de eletricidade tenham sido roubados, mas a polícia ainda vai fazer a investigação. A perícia vem para fazer a investigação do caso para apurar e para determinar exatamente quais foram as causas desse acidente, desse incêndio. E o trânsito por aqui, Rodrigo, na Avenida Nossa Senhora do Ó, vai sendo pouco a pouco liberado. Ok, muito obrigado pelas informações, um bom dia. A Marinha abriu um inquérito para apurar o acidente com uma mulher que perdeu o braço direito depois de ser atropelada por um barco que puxava um banana boat. Isso foi ontem no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. A vítima, de 26 anos, estava com o marido. Eles são de Campinas e vieram passar o feriado no Guarujá. Na tarde de domingo, a moça estava numa prancha de stand-up na Praia da Enseada, na área conhecida como Cantão do Tortuga, local que tem grande movimento de embarcações. Por volta das 4 da tarde, ela foi atingida por este bote que puxava uma boia conhecida como Banana Boat. Esta testemunha, que prefere não mostrar o rosto, viu o acidente. Ela estava remando. Próximo da banana. Ela se desequilibrou, a banana veio, passou por cima, cortou o braço dela fora. Essa mulher foi resgatada por um marinheiro de uma outra embarcação e na praia foi atendida pelos bombeiros e pelo SAMU. Passou por uma cirurgia, está internada em observação. Aqui em São Paulo, uma árvore gigante tombou em cima de um restaurante na região da Avenida Paulista. Foi na Rua Manuel da Nóbrega, no número 129. A árvore caiu na madrugada de sábado. Durante o fim de semana inteiro, a rua ficou interditada. Apesar do tamanho do estrago, ninguém ficou ferido. Os galhos ficaram enroscados na fiação e o trabalho dos bombeiros foi bem complicado. Eles tiveram que cortar a árvore em pequenos pedaços para tentar liberar o local. Segundo os bombeiros, 89 árvores caíram na Grande São Paulo durante a chuvarada do fim de semana. A gente vai ao vivo até a região ali com o Tiago Scheuer, vai mostrar pra gente. O pessoal apareceu por ali agora para retirar os troncos, né, Tiago? Bom dia.
Isso mesmo, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia Brasil. O pessoal da poda e remoção de árvores da Prefeitura aqui de São Paulo acabou chegando para poder fazer a retirada dos troncos. Você vê que a raiz aqui é imensa, tá tudo para fora ainda, e aí dificulta um pouco também a passagem de pedestres. Você vê aqui do lado direito, ó, o pessoal tem que se espremer aí num espaço pequeno. Você tem uma imagem também, você vai ver, de uma segunda câmera nossa que mostra do outro lado, calçada aí sim completamente interditada, tem muito galho do outro lado. Isso aí acaba prejudicando inclusive comércio por aqui, né? Tem uma casa ali, um estabelecimento que ficou completamente bloqueado exatamente por causa dessa árvore e dos galhos que eles retiraram. Foram horas aí de trabalho para se retirar. Marcos Politi mostra pra gente, olha lá em cima, ó. Tá vendo? A árvore caiu em cima daquele estabelecimento, acabou ainda quebrando, né? Parte do concreto lá. Tem galho em cima também de umas telhas de amianto mais pro lado. O poste que tá ali acabou ficando um pouco torto também. Então a gente vai ver quanto tempo vai demorar ainda a retirada desses galhos aqui na rua Manuel da Nóbrega, Rodrigo. Ok, Thiago Scheuer, muito obrigado. 8h11 agora, a Glória dá uma atualizada pra gente no trânsito e no transporte em outras regiões de São Paulo. Vamos lá, Rodrigo, vamos dar uma olhadinha já aqui no mapa, porque teve um acidente entre duas motos na Avenida dos Bandeirantes, antes ali do viaduto Santo Amaro, no sentido da Marginal do Rio Pinheiros. E isso, claro, complica bastante o trânsito ali na região. Dá uma olhadinha aqui junto comigo, olha, tudo bem congestionado ali na região. Então a gente já mostra pra vocês como é que tá o trânsito na nossa câmera ali na Avenida dos Bandeirantes, perto do aeroporto de Congonhas. Trânsito bem complicado em direção à Marginal do Rio Pinheiros. Aproveitando para dar uma olhada também no corredor norte-sul, no sentido do centro da cidade. Trânsito um pouquinho mais carregado. Dali, a gente já volta aqui para o Waze para mostrar um outro trecho que tem trânsito carregado nessa manhã, que é ali o embarque e o desembarque do aeroporto de Congonhas. E do ladinho também a Avenida dos Bandeirantes. É bem próximo da onde está a nossa câmera que a gente viu na imagem anterior, né? Então, trânsito bem congestionado nessa região. Onde também tem trânsito complicado nessa manhã? Vamos ver na imagem do Globocop, feita um pouquinho mais cedo. Aí, olha, perto da Raia Olímpica da USP, no sentido de Interlagos. Tem obra ali no muro da Raia Olímpica, né? A prefeitura está retirando o muro para colocar vidro ali na região e por causa disso tem interdição de uma faixa, pelo menos. Essa obra era para ter terminado ontem à tarde, mas não terminaram a obra e ela continua hoje pela manhã. Com a interdição de pelo menos uma faixa ali na região, é claro que o trânsito se complica demais no sentido de Interlagos, como a gente pode ver aqui na imagem do Waze também. E isso traz complicação não só aqui na Marginal do Rio Pinheiros, como também na Marginal do Rio Tietê, na chegada da Bandeirantes, na chegada da Anhanguera e principalmente na chegada da rodovia Castelo Branco, ali no Cebolão. Tudo muito difícil para o motorista que depende do acesso aí para a Marginal do Rio Pinheiros, no sentido de Interlagos, por causa de uma faixa a menos. Ok, Glória, muito obrigado, viu? A gente vai... Os candidatos ao Enem que querem a isenção da taxa de inscrição este ano têm que ficar atentos às mudanças na regra. Agora os pedidos são realizados antes das inscrições da prova. Vamos saber os detalhes com a Liliana Junger, lá em Belo Horizonte. Oi, Liliana, bom dia. Inclusive, as solicitações para essa isenção começam hoje. Oi, Ana Paula, bom dia. Pois é, começam hoje e vão até o dia 11 de abril. Aqui na página do Enem, vou mostrar para vocês que tem um cronograma para ninguém perder as datas, né? Dia 11 termina o prazo, né? Dia 23 sai o resultado e quem não conseguir nesse prazo tem até o dia 29 para entrar com um recurso pedindo a isenção. Mesmo quem conseguir esse benefício precisa fazer a inscrição no Enem, aquele processo tradicional. E esse prazo vai do dia 7 ao dia 18 de maio. O governo resolveu antecipar essa solicitação da taxa de isenção esse ano, porque no ano passado, quase 1.700.000 candidatos receberam o benefício e não foram fazer as provas, né? Um prejuízo aí de 148 milhões de reais para os cofres públicos, um gasto totalmente desnecessário. Liliana Junger para o Bom Dia Brasil. Muito obrigado, Liliana. A polícia investiga a morte de um empresário de 59 anos no Guarujá, na Baixada Santista. Dá uma olhada nos detalhes. Tudo aconteceu por volta das 11h30 da manhã. Jarbas era dono de uma empresa de eventos que desenvolvia um projeto social com a venda de cartões. Ele tinha acabado de deixar alguns funcionários na orla da Praia da Enseada e estava voltando para casa pela Avenida Dom Pedro, uma das mais movimentadas aqui de Guarujá. Nesta ponte, ao parar para fazer o retorno, ele foi surpreendido. Um carro parou bem ao lado dele e testemunhas disseram
que ouviram pelo menos 5 disparos. A polícia quer saber se foi uma tentativa de assalto ou se os criminosos chegaram para matar o empresário. Estas imagens, gravadas com um celular, mostram a equipe do SAMU tentando reanimá-lo, mas ele morreu na unidade de pronto atendimento. A Polícia Civil deve analisar nos próximos dias imagens das câmeras de monitoramento da região para tentar esclarecer o caso. Jarbas deixou a mulher e 7 filhos. Esse foi Rodrigo Nardelli, que mais cedo ainda trouxe para a gente uma outra informação lá do Guarujá, a mulher que acabou perdendo o braço no acidente com um bote. Agora, olha essa história. 2 homens foram presos em Cruzeiro, no interior do estado de São Paulo, com 4 vacas dentro de um carro. O carro foi parado pela polícia, os 2 homens confessaram que pegaram as vacas numa fazenda de uma cidade vizinha. Só não disseram o que iam fazer com elas. Os animais foram recolhidos, vão ficar sob a guarda da polícia até que o dono seja encontrado. 8h20. Isabela Camargo, bom dia. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Bom dia para você também. Segunda-feira cinzenta, né? É. Olha, temos aqui o céu da região ali da Paulista, Ibirapuera também está bem cinzento. Agora, acima dessas nuvens, tem outras mais carregadas ainda. Tem chuva, então, hoje? Tem, olha só as imagens de satélite. E ajuda, então, a gente ter fé, né, nessa condição para chuva em todo o estado. Tem uma frente fria no litoral que está canalizando bastante áreas de instabilidade da região central e também do norte do país, tá? Então, é ela que está deixando esse céu carregadão. Vale para todo o estado? Sim. Então, agora, por exemplo, aqui na capital, a gente não tem chuva aqui na Zona Sul sendo registrada, mas pode chover a qualquer momento. Tá. Então, nós estamos com o tempo um pouco mais abafado e com umidade, tá? Aí, veja só, também não vai esquentar tanto. Com esse céu mais encoberto, a temperatura chega só aos 27 graus e a hora que chover, veja, a previsão é de 30 milímetros. Razoável, né? Não é pouca chuva, não. Agora, a partir de amanhã, a gente vai ter a intensificação dessa chuva. Então, vem mais chuva amanhã e aí sim o acumulado pode chegar até 50 milímetros no sul e nas cidades aqui no centro-oeste. Então, hoje, a hora que chover, vem chuva volumosa e amanhã vem mais chuva ainda, inclusive com menos sol. Amanhã mínima de 19, máxima só de 26, se chegar, porque a gente vai ter menos sol. A partir de quarta, aí o sol retorna e as temperaturas já começam a subir. Em compensação, a chuva diminui. A gente vai ter um volume menor de chuva. Como março acabou com a chuva levemente acima da média, a gente precisa falar de abril. Então, a previsão dos meteorologistas é de uma chuva levemente acima da média em boa parte do estado. Só que se a gente colocar a lupa aqui nesse mapa, a região aqui da capital paulista está numa área que está do branquinho para o laranja, que significa um pouco abaixo da média. Então, a partir de agora, a chuva começa a diminuir, se a gente comparar com o verão, outono é isso mesmo. A gente vai ter levemente acima da média na maior parte do estado, mas aqui na capital a coisa não vai ser tão boa quanto a gente gostaria, tá? Bom. Agora, aqui na região norte, aí sim um pouquinho mais de chuva. Valeu, Isa. Muito obrigado. Amanhã. Bom dia para você. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pedir aos republicanos leis mais duras para barrar a entrada de imigrantes no país. Uma caravana com mais de 1.500 pessoas está atravessando o México, indo em direção aos Estados Unidos. São cerca de 1.500 pessoas cruzando o México em direção aos Estados Unidos. A maior parte, imigrantes de Honduras, mas também da Guatemala e de El Salvador. A chamada Via Crucis é um misto de protesto político e religioso e pretende chamar atenção para a violência na América Central. Alguns dos participantes pretendem pedir asilo nos Estados Unidos. Essa é a 5ª edição da marcha. Ela acontece desde 2014 com pouca ou nenhuma atenção fora do México. Mas nesse domingo de Páscoa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, virou os holofotes para o protesto. Depois de assistir a uma reportagem que mostrava a caminhada, Trump foi para uma rede social e escreveu: "Caravanas estão chegando. Os republicanos devem aprovar leis rigorosas agora." E em letras maiúsculas decretou: "Chega de DACA." DACA é um programa criado em 2012 pelo então presidente Barack Obama que beneficia imigrantes trazidos ilegalmente pelos pais, ainda crianças, para os Estados Unidos. São os chamados Dreamers, sonhadores. O programa dá autorização para que esses jovens estudem e trabalhem legalmente aqui. Depois de assumir a presidência, Trump anunciou o fim do DACA. A responsabilidade de regularizar a situação dos Dreamers ficou com o Congresso, que não conseguiu chegar a um acordo. Por enquanto, o programa continua em vigor, mantido por decisões judiciais.
Logo em seguida, em uma outra publicação, Trump escreveu: as pessoas riem das nossas leis de imigração. O México tem que parar o grande fluxo de drogas e pessoas, ou eu vou cortar o dinheiro do NAFTA. NAFTA é o acordo de livre comércio com o México e com o Canadá que está sendo renegociado. Trump encerrou: precisamos do muro. Luiz Videgaray, ministro das Relações Exteriores do México, respondeu também na rede social: todos os dias, México e Estados Unidos trabalham juntos na migração em toda a região. Uma reportagem imprecisa não deve servir para questionar essa forte cooperação. A defesa da dignidade e dos direitos humanos não é contrária ao Estado de Direito. Feliz Páscoa. A Via Crucis dos imigrantes no México deve continuar ainda por cerca de 3 semanas, até chegar à fronteira com os Estados Unidos. Agora, com muito mais atenção do mundo e de Trump. A Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, já está a caminho do Reino Unido. Ela visitou o Paquistão pela primeira vez depois que sofreu um atentado por defender os direitos das meninas de terem acesso à educação. O Pedro Vedova, lá em Londres, tem as informações pra gente. Pedro, bom dia. Essa visita da Malala à terra natal foi com muita emoção. Isso, Ana, Chico, bom dia para vocês, para todo mundo. A ativista chorou em vários momentos dos 4 dias de visita e principalmente quando ela voltou à cidade onde morava. A Malala reencontrou parentes, amigos na antiga casa, que fica no Vale do Swat, uma região conhecida por abrigar extremistas. Mais uma vez, ela pediu coragem aos jovens para seguirem lutando pelo direito universal à educação. E foi nessa mesma região que, em 2012, Malala foi atingida na cabeça por um tiro disparado pela milícia talibã. Ela sobreviveu e acabou se tratando aqui na Inglaterra, onde estuda e mora atualmente. Foi um forte esquema de segurança que garantiu hoje o retorno dela ao Reino Unido. Pedro, 8h28, Glória. Mostrando para vocês aqui como é que está o mapa dos trilhos metrô CPTM, tudo funcionando direitinho, mas eu destaco para vocês a linha 15, prata do monotrilho, porque hoje o monotrilho só vai funcionar até ao meio-dia. Depois, quem precisar trafegar entre Vila Prudente e Oratório vai precisar usar os ônibus da Operação Paese. O motivo da paralisação aí da linha são os testes no novo sistema de controle dos trens, já que novas estações devem ser inauguradas em breve. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui em algumas câmeras, só para ver como é que está a situação aqui na Anhanhamelo. Rapidinho, dá tempo? A Anhanhamelo está aqui, onde passa um monotrilho, tudo tranquilo ali na região. Estamos de volta. Comer fora de casa está mais caro. O IBGE calculou um aumento de pouco mais de 3% em relação ao ano passado. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi, lá em São Paulo. Oi, Rodrigo, aumento de pouco mais de 3%, mas aquele pessoal, por exemplo, que reuniu a família toda para uma almoção de Páscoa, sente aumento. É, lógico, né? Olha só, por causa desses aumentos, as pessoas dizem que têm saído para almoçar fora com a família apenas em datas especiais mesmo, viu? Vamos ver na reportagem do Felipe Ciani. Há quem diga que o melhor da Páscoa é a farra do cacau. É ouvir aquele apetitoso barulhinho achocolatado do chacoalhar de embalagem metalizada. Mas pergunta para qualquer família relativamente tradicional. Para eles, o bom da Páscoa mesmo é comer fora com quem a gente mais quer bem. Só que com meu irmão, minha filha, mas todo ano a gente tenta, né, estar juntos. Eu acho que é um momento especial a Páscoa, tem um significado importante nas nossas vidas. Um peixinho, um bacalhau, em domingo de Páscoa é só isso, né? Então, na mais diversa das cidades do país, a Páscoa pode ser da batata frita, da paella, ovo de Páscoa aqui nesse restaurante, só se for frito com tutu de feijão. Hoje nós fomos com tutu especial, comida mineira, bem fortinha. Hoje foi lombo, tutua mineira, arroz, banana frita e batata frita. Bom, seja lá o que chegar na mesa, provavelmente vai chegar mais caro do que no ano passado. O aumento oficial no cardápio dos restaurantes medido pelo IBGE de fevereiro do ano passado até fevereiro desse ano foi de 3,25%. Agora pergunta de mesa em mesa se a clientela concorda com esse número. Você não vinha um ano atrás comer uma família com R$300 e hoje está comendo a mesma família por R$309. Eu acho que é muito mais, acho que não é a realidade. A gente está falando de um segmento que, junto dos bares, representa coisa de 45% de todos os serviços oferecidos no Brasil. Dá para entender, né, o impacto dos aumentos, por menores que eles sejam oficialmente. Eu não consigo entender o que aconteceu, que os preços estão fora da realidade. Não, o dono do restaurante entende muito bem. Funcionário, taxas de imposto, água, luz, tudo isso foi subindo, né? E com a crise que o país passou, as coisas foram diminuindo.
A gente tem o delivery, mas o delivery também você deixa de ter um certo ganho também, né? Porque você deixa de vender bebida, você deixa de vender a sobremesa. E de tão mais caro, tanto para quem cozinha quanto para quem come, levar a família no restaurante vai virando cada vez mais programa de luxo. Você é uma pessoa da média, que você faz as coisas nas datas especiais. Antigamente dava para ir todo domingo? Com certeza, você ia, aproveitava até, né? É por isso que esses rangos em família têm que ser cada vez mais especiais. Ai, que gostoso. Os 2 filhos, a nossa nora. Ai, que delícia. Tem melhor domingo que esse? Um momento bem especial. Nossa, super especial. Mas na hora que vem a conta? A tristeza vem junto. Tem que levar com bom humor. Olha, o aumento atinge principalmente os trabalhadores que têm que comer na rua diariamente. O IBGE calcula a variação de preços durante o ano em todas as partes do país. Chico e Ana. Pois é, olha, pode estar caro, mas que tava bonito esses pratos aí. Ficamos a gente tava de olhando olho aqui. A essa hora da manhã, ó, 8h30 da manhã, batendo fome. Eu encarava aquela paella escolheu bem, hein? Felipe Ciani escolheu bem na hora de fazer a reportagem. Bom, agora 8h36. Vamos lá com o transporte. Vamos lá. Atenção para os passageiros do metrô. A nova estação Eucaliptus da linha 5 Lilás começou a funcionar hoje em horário comercial. Isso aí. Então, os portões da nova estação foram abertos às 4 da manhã e ela vai funcionar até a meia-noite. Ela tinha sido inaugurada há um mês para testes, agora tem cobrança normal do bilhete. A estação Eucaliptus faz parte da linha 5 Lilás, que quando ficar totalmente pronta vai ligar o Capão Redondo até a Chácara Clabim. O que mais, Glória? Rodrigo, eu vou mostrar uma câmera aqui para vocês, porque lá na Paulista, perto do MASP, tem uma interferência que a CET coloca como interferência, mas nada mais é do que um ônibus quebrado no sentido da Consolação, que ocupa uma faixa, que é a faixa de ônibus. Então, por causa disso... Opa, andou. Não, é esse ônibus vermelho que está aqui, tá vendo? Ali, é o vermelho, e aí os outros ônibus estão tendo que desviar. E isso, claro, causa um pouquinho de lentidão ali na região. É bem em frente ao MASP. Então, trazendo para vocês a informação. Aqui, destaco para vocês uma imagem da nossa câmera, é a câmera da concessionária, lá embaixo, mostrando o sistema Anchieta Imigrantes, trânsito tranquilo ali na região. Valeu, obrigado. Você ouviu falar em decidofobia? O medo de tomar decisões? Pois agora a gente fala de um novo serviço que está voltado principalmente para esse pessoal, para os indecisos. Já é possível contratar alguém para decidir para você o que é que você vai comer ou para onde você vai viajar nessas férias. E aí tudo acaba virando surpresa, né? Rodrigo, você toparia pagar para uma viagem sem saber para onde é que eles iam te levar? Bom, aí você já falou a palavra pagar, né? Se eu que vou pagar, aí prefiro escolher. Agora, se você quiser pagar, Chico Pinheiro, olha, eu digo que não vou fazer questão, não. Você pode escolher por mim, viu? Tá muito bom. Pode deixar. Olha só, mas vamos ver o que as pessoas disseram na reportagem. Algumas dizem que ajuda ter alguém para pensar no que pode ser bom para elas e até gostam desse fator surpresa, aliás, de descobrir na hora o que vai ser servido ou mesmo o destino da viagem. Reportagem da Ana Paula Campos. O pedido do restaurante chega e a única certeza que a Tainá tem é de que este vai ser o jantar. Você sabe o que tem aí dentro? Não faço a menor ideia. É que ela fez o pedido num site que escolhe o que a pessoa vai comer. Funciona assim: o cliente informa os dados pessoais, quanto quer pagar, o tamanho da fome e no pedido surpresa, mais importante do que dizer o que quer é dizer o que não quer. A Tainá, por exemplo, não come nada de carne suína e ela, que ficava sempre perdida com tanta opção no cardápio, gostou da novidade. Queremos comer algo, mas não temos ideia do que queremos comer. Então, acho que pra gente que é indecisa é a solução dos nossos problemas. A plataforma de comida surpresa foi criada há 8 meses por esses 2 rapazes de Curitiba. Funciona nas capitais das regiões Sul e Sudeste, mas por enquanto só no site. O aplicativo para celular ainda está sendo desenvolvido. A partir disso tudo criado, a gente pretende com certeza ir para o mundo inteiro, né? Nenhum dos dois entende nada de cozinha. O que eles criaram foi um sistema para encontrar a combinação perfeita entre o cliente e a comida. Todos os pratos que a gente tem hoje, eles já existiam nos cardápios dos seus restaurantes. Então a gente cadastrou esses restaurantes, eles viraram parceiros nossos e quando a pessoa preenche os filtros dela, o nosso algoritmo faz uma relação entre as preferências, restrições e o valor máximo com o banco de pratos que a gente tem. No caso da Tainá, a combinação agradou. Hoje tem comida mexicana. Combinou aí com a sua fome? Combinou. Tem bastante coisa.
Imagine então comprar um pacote de viagem pela internet e só saber qual é o destino 2 dias antes de embarcar. Esse é o negócio do Caio. Ele lançou um site que oferece viagem surpresa há menos de 1 ano e já vendeu pacotes para mais de 1.000 pessoas. Caio, o que você acha que atrai mais esses viajantes? A expectativa pelo desconhecido ou a praticidade de já encontrar tudo preparado? Os dois. A gente sabe que hoje em dia as pessoas gostam de viajar, mas elas não têm tempo e elas também não sabem o que fazer, como fazer uma viagem, como organizar. E ali a gente resolve esses 2 problemas de uma vez só. O viajante escolhe se quer ir de ônibus, com o próprio carro ou de avião. Depois de ler o perfil, os donos da plataforma vão conversando com o cliente para planejar passeios personalizados. A Ana Carolina já fez 2 viagens com essa dose extra de frio na barriga. Uma para Ilha Bela e a outra para Paraty. A próxima vai ser no mês que vem. Você só não sabe qual? Ainda não, mas eu sei que é praia. Bem ansiosa ainda, aguenta o coração. É isso aí, o cliente, ele dá alguma dica, né? Que é praia, montanha, cidade histórica e também sobre os passeios que gosta de fazer. Chico e Ana. Tem que ter ali, né, umas dicas para direcionar mais ou menos a surpresa, né, Rodrigo? Senão a decepção pode ser grande. Escuro, né? Agora, olha, se uma dessas viagens surpresas for para a Índia, preste atenção nessa novidade. Quem visitar agora o Taj Mahal vai ter que ficar de olho no relógio. O Márcio está de volta para explicar para a gente que história é essa, Márcio. É uma nova medida do governo indiano para evitar a superlotação do principal monumento do país. Desde ontem, cada turista não pode ficar mais de 3 horas lá dentro. Tinha gente que passava o dia inteiro. O Taj Mahal, uma construção imensa de mármore de quase 400 anos, é um dos patrimônios da humanidade da Unesco e chega a receber 50.000 pessoas por dia. O governo indiano diz que no futuro cogita até restringir o número de visitantes no Taj Mahal. Aqui no Japão, a atração do momento é observar as cerejeiras que já estão carregadas de flor. Eu fui ver como os japoneses se preparam para essa tradição. E já digo uma coisa, não é de barriga vazia. É a época do ano em que as cidades japonesas se vestem de flor. A primavera mal começou e já enche os olhos da gente com a floração das cerejeiras. Há séculos os japoneses fazem o hanami, o ato de observar a natureza. A festa é debaixo das árvores com muita comida e bebida. Mas para tudo sair perfeito, o compromisso é passar antes nas grandes lojas de departamento e enfrentar as tentações. Muitos japoneses já frequentam esse tipo de loja durante o ano, porque é aqui que eles compram a comida da hora do almoço. Ela já vem toda preparada, bonitinha assim, nesse tipo de bandeja chamada de bentô. Só que nesta época das cerejeiras, as lojas, os restaurantes fazem lançamentos especiais para marcar a data. Em Tóquio, é impossível listar quantos mercados como este existem e as vendas crescem cerca de 30%. A senhora Fujimura comprou sushis para o piquenique e explica que é uma tradição japonesa. Difícil é escolher em meio a cardápio tão variado. Os tradicionais empanados, chamados aqui de tempurá, são os favoritos. Mas se é para ser original, tem a saborosa carne japonesa no espetinho ou em formato de sushi. O chefe garante que é a nova moda nos restaurantes. Tem saído muito. É muito especial. Temos apenas 10 caixas por dia. Mas é uma delícia. Posso comer mais um? Arigato. Tem que aproveitar, né? Nas lojinhas do subsolo, os comerciantes querem pegar o cliente não apenas pelo sabor. A cor do prato também é importante. Escolhemos as comidas pela aparência rosada, como atum, salmão, para combinar com a cor das cerejeiras. Tanta delicadeza pode servir de chamariz e encantar. Mas para o seu Murakami, a pedida é mais simples. Ele só quer cerveja e espetinho de frango. Cada um com a sua escolha. Afinal, o cenário é o prato principal. O mais bacana é que esse espetáculo é bonito de dia e também de noite. A rua aqui do nosso escritório é cheia de cerejeiras. Elas ficam todas iluminadas. E é assim que eu me despeço. Uma segunda-feira florida para todos vocês aí no Brasil.
Valeu. Você já comeu lá debaixo da cerejeira, né? Dei muita sorte. Quando visitei o Japão, estava exatamente na época das cerejeiras, todo mundo fazendo piquenique, é um astral maravilhoso. Mais um piquenique. Muito bom, muito bom. Aí, vamos te levar pra lá, viu, Rodrigo? Você De surpresa, mas é surpresa. Tô esperando. E melhor ainda, hein, se vocês pagarem, então. Olha só, tem o Márcio Gomes. O Felipe Ciani foi fazer reportagem aí sobre a história de aumento, né, no preço da comida. Foi lá escolher uma paella. O pessoal tá abusando da verba de produção. Márcio Gomes não disse quanto custou aquele espetinho de carne ali. Oh, como é caro carne no Japão, hein, Márcio Gomes? É verdade. Juliana. Olha só. Piquenique a gente leva pão de queijo, bolo, aquele monte de coisa, né? Não é à toa que o japonês é magrinho, né? Aquele espetinho. Olha, tem posse às 10 da manhã no Palácio do Planalto dos novos ministros da Saúde e Transportes e também do presidente da Caixa. Ótima semana. Eu termino com um projeto piloto de faxina espacial. Uma equipe liderada pelo Reino Unido lança hoje no espaço um robô para tentar recolher detritos. Estimativas apontam que há mais de 7.500 toneladas de lixo circulando na órbita da Terra. São restos de foguetes, de satélite e tudo isso é um risco de colisão para as missões espaciais. Bom dia para vocês também. É isso. Então, para vocês de casa, ótimo dia, ótima semana para todos nós. A gente se encontra amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Pois é, e hoje o abraço vai pro povo de Jacarezinho, no norte do Paraná. Tá fazendo 118 anos. Coragem, hoje é segunda-feira. Tempo Pascal. Até amanhã. De 7 graus e a hora que chover, veja, a previsão é de 30 milímetros. Razoável, né? Não é pouca chuva, não. Agora, a partir de amanhã, a gente vai ter a intensificação dessa chuva. Então, vem mais chuva amanhã e aí sim o acumulado pode chegar até 50 milímetros no sul e nas cidades aqui no centro-oeste. Então, hoje, a hora que chover, vem chuva volumosa e amanhã vem mais chuva ainda, inclusive com menos sol. Amanhã mínima de 19, máxima só de 26, se chegar, porque a gente vai ter menos sol. A partir de quarta, aí o sol retorna e as temperaturas já começam a subir. Em compensação, a chuva diminui. A gente vai ter um volume menor de chuva. Como março acabou com a chuva levemente acima da média, a gente precisa falar de abril. Então, a previsão dos meteorologistas é de uma chuva levemente acima da média em boa parte do estado. Só que se a gente colocar a lupa aqui nesse mapa, a região aqui da capital paulista está numa área que está do branquinho para o laranja, que significa um pouco abaixo da média. Então, a partir de agora, a chuva começa a diminuir, se a gente comparar com o verão, outono é isso mesmo. A gente vai ter levemente acima da média na maior parte do estado, mas aqui na capital a coisa não vai ser tão boa quanto a gente gostaria, tá? Bom. Agora, aqui na região norte, aí sim um pouquinho mais de chuva. Valeu, Isa. Muito obrigado. Amanhã. Bom dia para você. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pedir aos republicanos leis mais duras para barrar a entrada de imigrantes no país. Uma caravana com mais de 1.500 pessoas está atravessando o México, indo em direção aos Estados Unidos. São cerca de 1.500 pessoas cruzando o México em direção aos Estados Unidos. A maior parte, imigrantes de Honduras, mas também da Guatemala e de El Salvador. A chamada Via Crucis é um misto de protesto político e religioso e pretende chamar atenção para a violência na América Central. Alguns dos participantes pretendem pedir asilo nos Estados Unidos. Essa é a 5ª edição da marcha. Ela acontece desde 2014 com pouca ou nenhuma atenção fora do México. Mas nesse domingo de Páscoa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, virou os holofotes para o protesto. Depois de assistir a uma reportagem que mostrava a caminhada, Trump foi para uma rede social e escreveu: "Caravanas estão chegando. Os republicanos devem aprovar leis rigorosas agora." E em letras maiúsculas decretou: "Chega de DACA." DACA é um programa criado em 2012 pelo então presidente Barack Obama que beneficia imigrantes trazidos ilegalmente pelos pais, ainda crianças, para os Estados Unidos. São os chamados Dreamers, sonhadores. O programa dá autorização para que esses jovens estudem e trabalhem legalmente aqui. Depois de assumir a presidência, Trump anunciou o fim do DACA. A responsabilidade de regularizar a situação dos Dreamers ficou com o Congresso. Para prestação de depoimentos à autoridade policial federal e aos representantes do Ministério Público Federal. No despacho, o ministro Barroso também afirma:
Após tais depoimentos, tal como feito em relação a todos os demais investigados, ouvirei a Procuradoria-Geral da República sobre a necessidade ou não de decretação de prisão temporária e decidirei a questão. Os 3 investigados citados no despacho do ministro Barroso são acionistas do Grupo Libra: Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso e Gonçalo Borges Torrealba. O Grupo Libra é alvo da Operação Scala. Os investigadores tentam desvendar um suposto esquema de pagamento de propina por empresas do setor de portos em troca de favorecimentos nos contratos. A defesa de José Yunes afirmou que ele tem 50 anos de advocacia e reputação ilibada e que jamais foi intermediário de quem quer que seja. A Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que nunca pagou propina a nenhum agente público e nunca autorizou que alguém o fizesse em seu nome. Segundo a empresa, o decreto não beneficiou nenhuma empresa do grupo. As defesas de Milton Ortolan, de Eduardo Luiz de Brito Neves, de Maria Heloísa Brito Neves, de João Batista Lima Filho, de Carlos Alberto Costa e de Carlos Alberto Filho, negaram qualquer envolvimento com as supostas irregularidades investigadas. O Grupo Libra é um dos alvos da Operação Scala. Os investigadores tentam desvendar o suposto pagamento de propina em troca de favorecimentos nos contratos. A empresa tem sede no Rio de Janeiro e atua nos setores de infraestrutura e comércio exterior. No início do ano, o Grupo Libra apresentou um novo plano de investimentos e pediu ao governo federal a prorrogação do contrato no Porto de Santos até 2065. Em troca, prometeu investimentos bilionários. O terminal de contêineres em Santos é um dos principais ativos portuários do grupo, que também atua no Porto do Rio. Além de armazenar, transportar e distribuir cargas, a empresa tem negócios imobiliários, produz azeites e já operou um aeroporto em Cabo Frio, no litoral do estado do Rio. Como o Jornal Nacional mostrou no sábado, em 2013, uma medida provisória foi votada e teve um artigo modificado, o que proibia empresas devedoras de tarifas portuárias de celebrar ou prorrogar contratos de concessão. O novo texto passou a condicionar essa proibição a uma decisão final e permitiu que as empresas com dívidas prorrogassem os contratos a partir de uma arbitragem dos débitos, ou seja, uma negociação fora da justiça. O Ministério do... sobre 128 produtos americanos. As medidas afetam produtos como frutas e carne de porco, que começaram a valer hoje. A decisão aumenta ainda mais o medo de uma guerra comercial entre os gigantes econômicos. O presidente Donald Trump disse que planeja impor ainda outras tarifas sobre uma série de produtos chineses, porque há um déficit comercial entre os dois países. Na Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un foi a um show no fim de semana, mas não era qualquer show. O ditador, a mulher e a irmã dele viram uma apresentação com 11 artistas e grupos sul-coreanos em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Foi a primeira vez em mais de uma década que uma delegação de artistas da Coreia do Sul visitou o outro lado. Kim Jong-un disse que eventos culturais entre as duas Coreias devem acontecer com mais frequência. No dia 27 de abril, ele vai se reunir pessoalmente com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. No fim de maio, deve haver um encontro histórico entre Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump. Depois eu volto com outras notícias aqui desse lado do mundo. Chico e Ana Paula. Ok, muito obrigado, Márcio. Pode ser usada para uma pessoa comum. Ela, na verdade, dá choque nas pessoas. O que acontece? Desde que as empresas aéreas passaram a cobrar para despachar malas, muitos passageiros têm evitado esse gasto e tentam se virar só com a bagagem de mão. Mas para fazer isso, não é o bastante só diminuir o tamanho e o peso da mala. É que alguns objetos não podem ser transportados como bagagem de mão. E para os passageiros, isso causa uma confusão. Eu ainda não sei direito o que pode e o que não pode. É meio confuso? É muito confuso. Muito. Mas eu ainda não tive nada barrado. Que bom, né? Ainda bem. Já a Vilma teve que deixar o objeto para trás no raio-x. Uma lixa de unha de metal. Não podia levar? Não podia, eu tive que deixar. O supervisor do aeroporto explica que são proibidos na bagagem de mão todos os objetos que podem causar alguma lesão às pessoas. Cortante, uma lâmina.
Perfuro cortante é que tem uma ponta e uma lâmina que pode causar um corte. Contundente, um porrete, por exemplo, um taco de beisebol. Objetos com lâminas menores que 6 centímetros são permitidos, como cortadores de unha, tesouras bem pequenas ou barbeadores. O volume máximo dos frascos com cremes e líquidos, como desodorantes e perfumes, também causa dúvida. A nacional agora, você sabe? Não sei. Até 300 ml. Ah, tá. Surpresa pra você? Surpresa. Bom ficar ligado, né? Bom ligado. A soma desses itens não pode passar de 1,2 litros. A exceção são as bebidas alcoólicas. É possível levar até 5 litros em garrafas de no máximo 1 litro cada e com lacre de fábrica. Eu sei que tem afetado bastante gente. Está sendo um pouquinho complicado. Às vezes você chega com uma mala pequena como essa e não consegue colocar no avião. Sim, é muita regra. E é bom prestar atenção porque quem tem um objeto retido no embarque só tem 2 opções. Pagar na hora e despachar, o que não é barato. Irresponsável, né? Olha, a gente vai voltar agora a mostrar imagens do Globocop no Rio de Janeiro, mas não é sobre trânsito, não. O Globocop flagrou, agora de manhã, homens armados no conjunto de favelas da Maré, na zona norte da cidade. Olha aí as imagens. Você vê aí esse homem, olha, com uma pistola na mão, perto de um ponto de venda de drogas. Olha aí um destaque para você ver bem essa imagem. Aí um outro homem também carregava um fuzil, olha. Aí a gente destacou também para você essa imagem. Isso tudo agora de manhã, à luz do dia, enquanto você vê ali no entorno, olha, moradores, estudantes circulando normalmente pelas ruas da comunidade. Isso dá a sensação de insegurança para quem mora no Rio de Janeiro, né? Como é que impunemente essas pessoas andam armadas para todo lado e ameaçam outras pessoas. E mais um policial militar morreu agora de manhã no Rio. Trata-se do subtenente Marcílio de Melo Ferreira. O subtenente Marcílio estava abastecendo um carro num posto de gasolina no bairro do Campinho, que fica na zona oeste do Rio, quando foi assassinado por criminosos. A polícia ainda está apurando os detalhes desse crime. Marcílio Ferreira chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Ele é o 31º policial morto no estado só este ano. 31 policiais mortos no estado do Rio esse ano. E tem mais notícias sobre violência no Rio, viu? Depois de bater o recorde de roubos de carros no ano passado, o estado do Rio de Janeiro continua enfrentando o aumento desse crime agora, no começo de 2018. A intervenção federal na segurança declarou guerra contra as quadrilhas e promete novas ações este mês. É tudo muito rápido. Se olhar para o lado, vai perder os flagrantes de roubos de carro no Rio. Este, por exemplo, foi em Bangu, zona oeste da cidade. Os bandidos no carro branco fecham o carro vermelho. Em quase 40 segundos, o roubo está consumado. Este aí, no bairro vizinho de Realengo, durou ainda menos. 30 segundos entre os ladrões saltarem do carro, retirarem o motorista e o carona e fugirem no carro branco. No ano passado, cenas como estas se repetiram mais de 54 mil vezes no estado do Rio. Em alguns casos, os roubos terminam com os ocupantes dos carros feridos. Michele estava grávida e foi baleada na cabeça. Ela e o bebê conseguiram se recuperar. Mas para a família de Cláudio Henrique Costa Pinto, o fim foi trágico. Retirado do carro pelos bandidos, ele foi morto a tiros na frente do filho, de 5 anos. Os 4.530 roubos de carros por mês no ano passado quebraram o recorde na série histórica do Instituto de Segurança Pública, iniciada em 2003. O Rio só ficou atrás de São Paulo, mas muito à frente do Rio Grande do Sul e do Paraná. Na semana passada, moradores de 2 bairros de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, fecharam as pistas da BR-101, em protesto contra a onda de assaltos e roubos de carros no município. Só em janeiro, aqui em São Gonçalo, 603. Ela, na verdade, dá choque nas pessoas. O que acontece? Desde que as empresas aéreas passaram a cobrar para despachar malas, muitos passageiros têm evitado esse gasto e tentam se virar só com a bagagem de mão. Mas para fazer isso, não é o bastante só diminuir o tamanho e o peso da mala. É que alguns objetos não podem ser transportados como bagagem de mão. E para os passageiros, isso causa uma confusão. Eu ainda não sei direito o que pode e o que não pode. É meio confuso? É muito confuso, muito. Mas eu ainda não tive nada barrado. Que bom, né? Ainda bem. Já a Vilma teve que deixar o objeto para trás no raio-x. Uma lixa de unha de metal. Não podia levar? Não podia, eu tive que deixar. O supervisor do aeroporto explica que são proibidos na bagagem de mão todos os objetos que podem causar alguma lesão às pessoas. Cortante, uma lâmina.
Perfuro cortante é que tem uma ponta e uma lâmina que pode causar um corte. Contundente, um porrete, por exemplo, um taco de beisebol. Objetos com lâminas menores que 6 centímetros são permitidos, como cortadores de unha, tesouras bem pequenas ou barbeadores. O volume máximo dos frascos com cremes e líquidos, como desodorantes e perfumes, também causa dúvida. A nacional agora, você sabe? Não sei. Até 300 ml. Ah, tá. Surpresa pra você? Surpresa. Bom ficar ligado, né? Bom ligado. A soma desses itens não pode passar de 1,2 litros. A exceção são as bebidas alcoólicas. É possível levar até 5 litros em garrafas de no máximo 1 litro cada e com lacre de fábrica. Eu sei que tem afetado bastante gente. Está sendo um pouquinho complicado. Às vezes você chega com uma mala pequena como essa e não consegue colocar no avião. Sim, é muita regra. E é bom prestar atenção porque quem tem um objeto retido no embarque só tem 2 opções: pagar na hora e despachar, o que não é barato, ou desistir do objeto, que vai encher a tal caixinha. Você não passa aperto com isso, não? Não, nunca, jamais. Sempre se previne. Sempre. Tá aí, ó, e todos os objetos retidos dos passageiros vão para um depósito no aeroporto. Um incêndio atingiu essa madrugada uma fábrica têxtil no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Vamos para lá ao vivo com a repórter Mariana Aldano, atualizando para a gente. Bom dia, Mariana. Rodrigo, bom dia a todos. Incêndio controlado, não tem mais fogo. As viaturas do Bombeiros acabaram de deixar aqui o local. A polícia ainda está aqui para cuidar dessa parte da perícia, da investigação, mas foram pelo menos 2 horas de muito trabalho. As primeiras viaturas chegaram por volta de 5 horas da manhã. Essa é uma fábrica têxtil que produz fios e tecidos e só a parte da frente foi atingida. A parte de cima e a parte dos fundos não sofreu danos. A gente conversou com o dono da empresa e ele disse que há indícios de que cabos de eletricidade tenham sido roubados, mas a polícia ainda vai fazer a investigação. A perícia vem para fazer a investigação do caso para apurar e para determinar exatamente quais foram as causas desse acidente, desse incêndio. E o trânsito por aqui, Rodrigo, na... Tá bastante gente. Está sendo um pouquinho complicado. Às vezes você chega com uma mala pequena como essa e não consegue colocar no avião. Sim, é muita regra. E é bom prestar atenção porque quem tem um objeto retido no embarque só tem 2 opções: pagar na hora e despachar, o que não é barato, ou desistir do objeto, que vai encher a tal caixinha. Você não passa aperto com isso, não? Não, nunca, jamais. Sempre se previne. Sempre. Tá aí, ó, e todos os objetos retidos dos passageiros vão para um depósito no aeroporto. Um incêndio atingiu essa madrugada uma fábrica têxtil no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Vamos para lá ao vivo com a repórter Mariana Aldano, atualizando para a gente. Bom dia, Mariana. Rodrigo, bom dia a todos. Incêndio controlado, não tem mais fogo. As viaturas do Bombeiros acabaram de deixar aqui o local. A polícia ainda está aqui para cuidar dessa parte da perícia, da investigação, mas foram pelo menos 2 horas de muito trabalho. As primeiras viaturas chegaram por volta de 5 horas da manhã. Essa é uma fábrica têxtil que produz fios e tecidos e só a parte da frente foi atingida. A parte de cima e a parte dos fundos não sofreu danos. A gente conversou com o dono da empresa e ele disse que há indícios de que cabos de eletricidade tenham sido roubados, mas a polícia ainda vai fazer a investigação. A perícia vem para fazer a investigação do caso para apurar e para determinar exatamente quais foram as causas desse acidente, desse incêndio. E o trânsito por aqui, Rodrigo, na Avenida Nossa Senhora do Ó, vai sendo pouco a pouco liberado. Ok, muito obrigado pelas informações, um bom dia. A Marinha abriu um inquérito para apurar o acidente com uma mulher que perdeu o braço direito depois de ser atropelada por um barco que puxava um banana boat. Isso foi ontem no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. A vítima, de 26 anos, estava com o marido. Eles são de Campinas e vieram passar o feriado no Guarujá. Na tarde de domingo, a moça estava numa prancha de stand-up na Praia da Enseada, na área conhecida como Cantão do Tortuga, local que tem grande movimento de embarcações. Por volta das 4 da tarde, ela foi atingida por este bote que puxava uma boia conhecida como Banana Boat. Esta testemunha, que prefere não mostrar o rosto, viu o acidente. Ela estava remando. Próximo da banana. Ela se desequilibrou, a banana veio, passou por cima, cortou o braço dela fora. Essa mulher foi resgatada por um marinheiro de uma outra embarcação e na praia foi atendida pelos bombeiros e pelo SAMU. Passou por uma cirurgia, está internada em observação. Aqui em São Paulo, uma árvore gigante tombou em cima de um restaurante na região da Avenida Paulista. Foi na Rua Manuel da Nóbrega, no número 129. A árvore caiu na madrugada de sábado. Durante o fim de semana inteiro, a rua ficou interditada.
Apesar do tamanho do estrago, ninguém ficou ferido. Os galhos ficaram enroscados na fiação e o trabalho dos bombeiros foi bem complicado. Eles tiveram que cortar a árvore em pequenos pedaços para tentar liberar o local. Pinguinha com limão, que tanto? Quantas pingas? Duas doses de pingas. O senhor tá carregando quantas toneladas? Imagina um perigo, um veículo desse, pesado. Meu, o senhor está embriagado. Na BR-158, a polícia autuou outro motorista por embriaguez. No carro, os policiais encontraram mais de 15 garrafas de cerveja. Todas essas infrações são gravíssimas. Os motoristas podem perder o direito de dirigir por 1 ano. A multa por excesso de velocidade chega a R$ 880. Por uma ultrapassagem proibida é de R$ 1.500. E por dirigir depois de beber, R$ 3.000. Este motorista foi flagrado na BR-060. Colocou em risco a vida de outras 5 pessoas que estavam no carro. 2 eram crianças sem cadeirinha. O senhor está embriagado, sem condição de transitar, tá? Eu tomei, mas logo mais cedo. Não, mais cedo tomei. Muito irresponsável, né? Olha, a gente vai voltar agora a mostrar imagens do Globocop no Rio de Janeiro, mas não é sobre trânsito, não. O Globocop flagrou, agora de manhã, homens armados no conjunto de favelas da Maré, na zona norte da cidade. Olha aí as imagens. Você vê aí esse homem, olha, com uma pistola na mão, perto de um ponto de venda de drogas. Olha aí um destaque para você ver bem essa imagem. Aí um outro homem também carregava um fuzil, olha. Aí a gente destacou também para você essa imagem, isso tudo agora de manhã, à luz do dia, enquanto você vê ali no entorno, olha, moradores, estudantes circulando normalmente pelas ruas da comunidade. Isso dá a sensação de insegurança para quem mora no Rio de Janeiro, né? Como é que impunemente essas pessoas andam armadas para todo lado e ameaçam outras pessoas. E mais um policial militar morreu agora de manhã no Rio. Trata-se do subtenente Marcílio de Melo Ferreira. O subtenente Marcílio estava abastecendo um carro, um posto de gasolina no bairro do Campinho, que fica na zona oeste do Rio, quando foi assassinado por criminosos. A polícia ainda está apurando os detalhes desse crime. Marcílio Ferreira chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Ele é o 31º policial morto no estado só este ano. 31 policiais mortos no estado do Rio esse ano. E tem mais notícias sobre violência no Rio, viu? Depois de bater o recorde de roubos de carros no ano passado, o estado do Rio de Janeiro continua enfrentando o aumento desse crime agora, no começo de 2018. A intervenção federal na segurança declarou guerra contra as quadrilhas e promete novas ações este mês. É tudo muito rápido. Se olhar para o lado, vai perder os flagrantes de roubos de carro no Rio. Este, por exemplo, foi em Bangu, zona oeste da cidade. Os bandidos no carro branco fecham o carro vermelho. Em quase 40 segundos, o roubo está consumado. O novo texto passou a condicionar essa proibição a uma decisão final e permitiu que as empresas com dívidas prorrogassem os contratos a partir de uma arbitragem dos débitos, ou seja, uma negociação fora da justiça. O Ministério dos Transportes confirmou para a TV Globo que só o Grupo Libra utilizou a arbitragem e afirmou que o valor que a Libra deve à Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, e que quer rediscutir, supera os 2 bilhões de reais. A mudança no texto foi feita pelo então deputado Eduardo Cunha, do MDB. A MP virou lei ainda em 2013. Mas as regras para que a empresa e o governo tentassem um acordo só saíram em junho de 2015. Menos de 3 meses depois, o Grupo Libra renovou o contrato até 2035. Ontem, o Grupo Libra divulgou uma nota em que declara que arrendou em 1997 o Terminal 35 em Santos e recebeu a área com vários problemas. A nota diz ainda que as diferenças entre as estruturas oferecidas no edital e as que de fato foram entregues levaram a Libra a discutir na Justiça a execução do contrato ou a revisão dos valores do arrendamento. Segundo a nota, a Justiça, por meio da arbitragem em curso, definirá até setembro de 2019 se a Libra é devedora ou credora da Codesp e da União.
O Grupo Libra também afirma que jamais esteve inadimplente e que durante todo o período do contrato pagou os valores incontroversos do arrendamento do Terminal 35 em juízo, mensalmente e de forma regular, sempre cumprindo as decisões judiciais. A nota prossegue afirmando que desde a renovação da concessão em setembro de 2015, a Libra paga regular e integralmente todos os valores de arrendamento. Ainda de acordo com a nota, o grupo jamais atuou ilegalmente para a mudança da legislação com vista a seu benefício exclusivo. Ana Paula e Chico. Ok, Juliana. Em meio a tudo isso, a reforma ministerial está sendo calibrada para manter o equilíbrio de forças no Congresso. Vamos falar sobre isso com o Alexandre Garcia, porque o apoio dos parlamentares em meio a essa nova operação da Polícia Federal é estratégico para o governo, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia, sem dúvida, estratégico para o governo. Agora, vejam vocês, houve um tempo aqui em Brasília em que a gente sabia de memória o ministério todo, né? Havia pessoas conhecidas, figuras ilustres, que o presidente escolhia para valorizar a pasta e administrar o ministério de modo a produzir resultados. Hoje, o número de ministros dobrou e o peso dos nomes encolheu, né? Um jornalista que cobre governo não consegue memorizar o ministério. Agora imagine o povo. Uma frente fria no litoral que está canalizando bastante áreas de estabilidade da região central e também do norte do país, tá? Então é ela que está deixando esse céu carregadão. Vale para todo o estado? Sim. Então agora, por exemplo, aqui na capital, a gente não tem chuva aqui na Zona Sul sendo registrada, mas pode chover a qualquer momento. Tá. Então nós estamos com o tempo um pouco mais abafado e com umidade, tá? Aí, veja só, também não vai esquentar tanto. Com esse céu mais encoberto, a temperatura chega só aos 27 graus e a hora que chover, veja, a previsão é de 30 milímetros. Razoável, né? Não é pouca chuva, não. Agora, a partir de amanhã, a gente vai ter a intensificação dessa chuva. Então, vem mais chuva amanhã e aí sim o acumulado pode chegar até 50 milímetros no sul e nas cidades aqui no centro-oeste. Então, hoje, a hora que chover, vem chuva volumosa e amanhã vem mais chuva ainda, inclusive com menos sol. Amanhã mínima de 19, máxima só de 26, se chegar, porque a gente vai ter menos sol. A partir de quarta, aí o sol retorna e as temperaturas já começam a subir. Em compensação, a chuva diminui. A gente vai ter um volume menor de chuva. Como março acabou com a chuva levemente acima da média, a gente precisa falar de abril. Então, a previsão dos meteorologistas é de uma chuva levemente acima da média em boa parte do estado. Só que se a gente colocar a lupa aqui nesse mapa, a região aqui da capital paulista está numa área que está do branquinho para o laranja, que significa um pouco abaixo da média. Então, a partir de agora, a chuva começa a diminuir, se a gente comparar com o verão, outono é isso mesmo. A gente vai ter levemente acima da média na maior parte do estado, mas aqui na capital a coisa não vai ser tão boa quanto a gente gostaria, tá? Agora, aqui na região norte, aí sim um pouquinho mais de chuva. Valeu, Isa. Muito obrigado. Amanhã. Bom dia para você. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pedir aos republicanos leis mais duras para barrar a entrada de imigrantes no país. Uma caravana com mais de 1.500 pessoas está atravessando o México, indo em direção aos Estados Unidos. São cerca de 1.500 pessoas cruzando o México em direção aos Estados Unidos. A maior parte, imigrantes de Honduras, mas também da Guatemala e de El Salvador. A chamada Via Crucis é um misto de protesto político e religioso e pretende chamar atenção para a violência na América Central. Alguns dos participantes pretendem pedir asilo nos Estados Unidos. Essa é a 5ª edição da marcha. Ela acontece desde 2014 com pouca ou nenhuma atenção fora do México. Mas nesse domingo de Páscoa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, virou os holofotes para o protesto. Depois de assistir a uma reportagem que mostrava a caminhada, Trump foi para uma rede social e escreveu: "Caravanas estão chegando. Os republicanos devem aprovar leis rigorosas agora." E em letras maiúsculas decretou: Fazem o Hanami, o ato de observar a natureza. A festa é debaixo das árvores com muita comida e bebida. Mas para tudo sair perfeito, o compromisso é passar antes nas grandes lojas de departamento e enfrentar as tentações. Muitos japoneses já frequentam esse tipo de loja durante o ano, porque é aqui que eles compram a comida da hora do almoço. Ela já vem toda preparada, bonitinha assim, nesse tipo de bandeja chamada de bentô. Só que
Nesta época das cerejeiras, as lojas, os restaurantes fazem lançamentos especiais para marcar a data. Em Tóquio, é impossível listar quantos mercados como este existem e as vendas crescem cerca de 30%. A senhora Fujimura comprou sushis para o piquenique e explica que é uma tradição japonesa. Difícil é escolher em meio a cardápio tão variado. Os tradicionais empanados, chamados aqui de tempurá, são os favoritos. Mas se é para ser original, tem a saborosa carne japonesa no espetinho ou em formato de sushi. O chefe garante que é a nova moda nos restaurantes. Tem saído muito. É muito especial. Temos apenas 10 caixas por dia. Mas é uma delícia. Posso comer mais um? Ah, arigato. Tem que aproveitar, né? Nas lojinhas do subsolo, os comerciantes querem pegar o cliente não apenas pelo sabor. A cor do prato também é importante. Escolhemos as comidas pela aparência rosada, como atum, salmão, para combinar com a cor das cerejeiras. Tanta delicadeza pode servir de chamariz e encantar. Mas para o seu Murakami, a pedida é mais simples. Ele só quer cerveja e espetinho de frango. Cada um com a sua escolha. Afinal, o cenário é o prato principal. O mais bacana é que esse espetáculo é bonito de dia e também de noite. A rua aqui do nosso escritório é cheia de cerejeiras. Elas ficam todas iluminadas. E é assim que eu me despeço. Uma segunda-feira florida para todos vocês aí no Brasil. Valeu. Você já comeu lá debaixo da cerejeira, né? Dei muita sorte. Quando visitei o Japão, estava exatamente na época da cerejeira, todo mundo fazendo piquenique. É um astral maravilhoso. Mais um piquenique. Muito bom, muito bom. Aí, vamos te levar pra lá, viu, Rodrigo? Você de surpresa, mas é surpresa. Tô esperando. E melhor ainda, hein, se vocês pagarem, então. Olha só, tem o Márcio Gomes. O Felipe Ciani foi fazer reportagem aí sobre a história de aumento, né, no preço da comida. Foi lá escolher uma paella. O pessoal tá abusando da verba de produção. Márcio Gomes não diz quanto custou aquele espetinho de carne ali. Oh, como é caro carne no Japão, hein, Márcio Gomes? É verdade. Juliana. Olha só. Piquenique a gente leva pão de queijo, bolo, aquele monte de coisa, né, Nato? Torrealba. O Grupo Libra é alvo da Operação Scala. Os investigadores tentam desvendar um suposto esquema de pagamento de propina por empresas do setor de portos em troca de favorecimentos nos contratos. A defesa de José Yunes afirmou que ele tem 50 anos de advocacia e reputação ilibada e que jamais foi intermediário de quem quer que seja. A Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que nunca pagou propina a nenhum agente público e nunca autorizou que alguém o fizesse em seu nome. Segundo a empresa, o decreto não beneficiou nenhuma empresa do grupo. As defesas de Milton Hortolã, de Eduardo Luiz de Brito Neves, de Maria Heloísa Brito Neves, de João Batista Lima Filho, de Carlos Alberto Costa e de Carlos Alberto Filho, negaram qualquer envolvimento com as supostas irregularidades investigadas. O Grupo Libra é um dos alvos da Operação Scala. Os investigadores tentam desvendar o suposto pagamento de propina em troca de favorecimentos nos contratos. A empresa tem sede no Rio de Janeiro e atua nos setores de infraestrutura e comércio exterior. No início do ano, o Grupo Libra apresentou um novo plano de investimentos e pediu ao governo federal a prorrogação do contrato no Porto de Santos até 2065. Em troca, prometeu investimentos bilionários. O terminal de contêineres em Santos é um dos principais ativos portuários do grupo, que também atua no Porto do Rio. Além de armazenar, transportar e distribuir cargas, a empresa tem negócios imobiliários, produz azeites e já operou um aeroporto em Cabo Frio, no litoral do estado do Rio. Como o Jornal Nacional mostrou no sábado, em 2013, uma medida provisória foi votada e teve um artigo modificado, o que proibia empresas devedoras de tarifas portuárias de celebrar ou prorrogar contratos de concessão. O novo texto passou a condicionar essa proibição a uma decisão final e permitiu que as empresas com dívidas prorrogassem os contratos a partir de uma arbitragem dos débitos, ou seja, uma negociação fora da justiça.
O Ministério dos Transportes confirmou para a TV Globo que só o Grupo Libra utilizou a arbitragem e afirmou que o valor que a Libra deve à Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, e que quer rediscutir, supera os 2 bilhões de reais. A mudança no texto foi feita pelo então deputado Eduardo Cunha, do MDB. A MP virou lei ainda em 2013. Mas as regras para que a empresa e o governo tentassem um acordo só saíram em junho de 2015. Menos de 3 meses depois, o Grupo Libra renovou o contrato até 2035. Ontem o grupo... Elas não têm tempo e elas também não sabem o que fazer, como fazer uma viagem, como organizar. E ali a gente resolve esses 2 problemas de uma vez só. O viajante escolhe se quer ir de ônibus, com o próprio carro ou de avião. Depois de ler o perfil, os donos da plataforma vão conversando com o cliente para planejar passeios personalizados. A Ana Carolina já fez 2 viagens com essa dose extra de frio na barriga. Uma para Ilhabela e a outra para Paraty. A próxima vai ser no mês que vem. Você só não sabe qual? Ainda não, mas eu sei que é praia. Bem ansiosa ainda, aguenta o coração. É isso aí, o cliente, ele dá alguma dica, né? Que é praia, montanha, cidade histórica e também sobre os passeios que gosta de fazer. Chico e Ana. Tem que ter ali, né, umas dicas para direcionar mais ou menos a surpresa, né, Rodrigo? Senão a decepção pode ser grande. Escuro, né? Agora, olha, se uma dessas viagens surpresas for para a Índia, preste atenção nessa novidade. Quem visitar agora o Taj Mahal vai ter que ficar de olho no relógio. O Márcio está de volta para explicar para a gente que história é essa, Márcio. É uma nova medida do governo indiano para evitar a superlotação do principal monumento do país. Desde ontem, cada turista não pode ficar mais de 3 horas lá dentro. Tinha gente que passava o dia inteiro. O Taj Mahal, uma construção imensa de mármore de quase 400 anos, é um dos patrimônios da humanidade da Unesco e chega a receber 50 mil pessoas por dia. O governo indiano diz que no futuro cogita até restringir o número de visitantes no Taj Mahal. Aqui no Japão, a atração do momento é observar as cerejeiras que já estão carregadas de flor. Eu fui ver como os japoneses se preparam para essa tradição. E já digo uma coisa, não é de barriga vazia. É a época do ano em que as cidades japonesas se vestem de flor. A primavera mal começou e já enche os olhos da gente com a floração das cerejeiras. Há séculos os japoneses fazem o hanami, o ato de observar a natureza. A festa é debaixo das árvores com muita comida e bebida. Mas para tudo sair perfeito, o compromisso é passar antes nas grandes lojas de departamento e enfrentar as tentações. Muitos japoneses já frequentam esse tipo de loja durante o ano, porque é aqui que eles compram a comida da hora do almoço. Ela já vem toda preparada, bonitinha assim, nesse tipo de bandeja chamada de bentô. Só que nesta época das cerejeiras, as lojas, os restaurantes fazem lançamentos especiais para marcar a data. Em Tóquio, é impossível listar quantos mercados como este existem e as vendas crescem cerca de 30%. A senhora Fujimura comprou sushis para o piquenique e explica que é uma tradição japonesa. Difícil é escolher em meio a cardápio com o México e com o Canadá, que está sendo renegociado. Trump encerrou. Precisamos do muro. Luiz Videgaray, ministro das Relações Exteriores do México, respondeu também na rede social. Todos os dias, México e Estados Unidos trabalham juntos na migração em toda a região. Uma reportagem imprecisa não deve servir para questionar essa forte cooperação. A defesa da dignidade e dos direitos humanos não é contrária ao Estado de Direito. Feliz Páscoa. A Via Crucis dos imigrantes no México deve continuar ainda por cerca de 3 semanas, até chegar à fronteira com os Estados Unidos. Agora, com muito mais atenção do mundo e de Trump. A Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, já está a caminho do Reino Unido. Ela visitou o Paquistão pela primeira vez depois que sofreu um atentado por defender os direitos das meninas de terem acesso à educação. O Pedro Vedova, lá em Londres, tem as informações pra gente. Pedro, bom dia. Essa visita da Malala à terra natal foi com muita emoção.
Isso, Ana, Chico, bom dia para vocês, para todo mundo. A ativista chorou em vários momentos dos 4 dias de visita e principalmente quando ela voltou à cidade onde morava. A Malala reencontrou parentes, amigos na antiga casa, que fica no Vale do Suato, uma região conhecida por abrigar extremistas. Mais uma vez, ela pediu coragem aos jovens para seguirem lutando pelo direito universal à educação. E foi nessa mesma região que, em 2012, Malala foi atingida na cabeça por um tiro disparado pela milícia talibã. Ela sobreviveu e acabou se tratando aqui na Inglaterra, onde estuda e mora atualmente. Foi um forte esquema de segurança que garantiu hoje o retorno dela ao Reino Unido. Pedro, 8 horas e 28 minutos, Glória. Mostrando para vocês aqui como é que está o mapa dos trilhos metrô CPTM, tudo funcionando direitinho, mas eu destaco para vocês a linha 15 prata do monotrilho, porque hoje o monotrilho só vai funcionar até o meio-dia. Depois, quem precisar trafegar entre Vila Prudente e Oratório vai precisar usar os ônibus da Operação Paese. O motivo da paralisação aí da linha são os testes no novo sistema de controle dos trens, já que novas estações devem ser inauguradas em breve. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui em algumas câmeras, só para ver como é que está a situação aqui na Anhanhamelo. Rapidinho, dá tempo? A Anhanhamelo está aqui, onde passa o monotrilho, tudo tranquilo ali na região. Estamos de volta. Comer fora de casa está mais caro. O IBGE calculou um aumento de pouco mais de 3% em relação ao ano passado. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi, lá em São Paulo. Oi, Rodrigo, aumento de pouco mais de 3%, mas aquele pessoal, por exemplo, que reuniu a família toda para uma almoção de Páscoa, sente aumento. É, lógico, né? Olha só, por causa desses aumentos, as pessoas dizem que têm saído para almoçar fora com a família apenas em datas especiais mesmo, viu? Vamos ver na reportagem do Felipe Ciani. Há quem diga que o melhor da Páscoa é a farra do cacau. É ouvir aquele apetitoso barulho. Policiais mortos no estado do Rio esse ano, e tem mais notícias sobre violência no Rio, viu? Depois de bater o recorde de roubos de carros no ano passado, o estado do Rio de Janeiro continua enfrentando o aumento desse crime agora, no começo de 2018. A intervenção federal na segurança declarou guerra contra as quadrilhas e promete novas ações este mês. É tudo muito rápido. Se olhar para o lado, vai perder os flagrantes de roubos de carro no Rio. Este, por exemplo, foi em Bangu, zona oeste da cidade. Os bandidos no carro branco fecham o carro vermelho. Em quase 40 segundos, o roubo está consumado. Este aí, no bairro vizinho de Realengo, durou ainda menos. 30 segundos entre os ladrões saltarem do carro, retirarem o motorista e o carona e fugirem no carro branco. No ano passado, cenas como estas se repetiram mais de 54 mil vezes no estado do Rio. Em alguns casos, os roubos terminam com os ocupantes dos carros feridos. Michele estava grávida e foi baleada na cabeça. Ela e o bebê conseguiram se recuperar. Mas para a família de Cláudio Henrique Costa Pinto, o fim foi trágico. Retirado do carro pelos bandidos, ele foi morto a tiros na frente do filho, de 5 anos. Os 4.530 roubos de carros por mês no ano passado quebraram o recorde na série histórica do Instituto de Segurança Pública, iniciada em 2003. O Rio só ficou atrás de São Paulo, mas muito à frente do Rio Grande do Sul e do Paraná. Na semana passada, moradores de 2 bairros de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, fecharam as pistas da BR-101 em protesto contra a onda de assaltos e roubos de carros no município. Só em janeiro, aqui em São Gonçalo, 603 carros foram roubados. Isso dá mais ou menos, em média, 20 carros por dia. E se você ficou impressionado com a estatística, saiba que esse nem é o lugar onde mais se roubam carros no estado. O recorde no início do ano foi batido nesta região da zona norte do Rio, nos bairros de Irajá, Anchieta, Acari, Costa Barros e Pavuna. Foram roubados 611 carros. Reduzir os roubos de carros e de cargas é a primeira meta concreta anunciada pelo Gabinete de Intervenção Federal no combate à criminalidade. O secretário de Segurança, Richard Nunes, falou sobre as ações integradas em entrevista no Estúdio I, da Globo News. Nós vamos atuar de maneira impactante já no mês de abril. A nossa meta inicial, isso eu posso dizer aqui, é já nessa primeira operação reduzir em 20% a incidência desse tipo de roubo. O impacto precisa mesmo ser marcante, porque 2018 já começou com um aumento no roubo de carros. Apesar da presença ostensiva da Força Nacional de Segurança e de operações com as Forças Armadas, que já vinham atuando antes da intervenção federal, o número de ocorrências cresceu 25% só em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. E termina no próximo fim de semana, nessa sexta-feira, o prazo para ministro